Bom, gente, então vamos conversar sobre o segundo dia de provas do Enem. Eu tive problemas, como eu já falei naquele outro vídeo, com o local de prova. Dessa vez foi melhor, não tinha barulho, tava bem tranquilo. Eu pedi policiamento na hora que eu cheguei lá, eles disseram que iam trazer policiais. Se trouxeram mesmo, eu não sei, mas ficou tudo em silêncio, tudo tranquilo. E como eu já não levei o choque de ter uma carteira que não é exatamente uma carteira, eu senti acho que menos dor, acho que nem deu tempo de sentir dor. E foi mais tranquilo, assim, eu acho que como eu já tava esperando, né, a mesma sala e tudo mais, foi mais tranquilo nesse sentido. Então, o segundo dia de provas eu achei melhor pra fazer, assim, o dia, a sala, tudo, o ambiente. Eu acho que tá cada dia mais claro que a aplicação do Enem, do jeito que é cobrado e tudo mais, é incondizente com o ensino público no Brasil. Eu acho que tá difícil até pra parte da rede privada, até pra quem estuda da rede privada está puxado. E pra parte pública é, assim, algo inexplicável. Não tem como você medir o nível de conhecimento de um aluno da rede pública baseado nesse exame. Não tem. Eu falo isso porque eu sou filha da rede pública e nada das coisas que estavam na prova ontem eu estudei na rede pública. Não tem isso, sabe? Não tem essas matérias, não tem essas contas, não tem nada disso. São dois universos paralelos, é incondizente mesmo. Eu achei a prova com questões difíceis, sim. Acho que ela foi nivelada um pouco por cima, principalmente na parte de física. Física eu achei que estava mais difícil. Em relação à biologia, eu achei muito tranquilo, eu achei totalmente acessível dentro do parâmetro de ensino médio, não ensino médio público que a gente está acostumado, né? É um ensino médio, assim, ou da rede privada ou para os melhores institutos públicos que tem. São matérias que realmente caem, que a gente vê. Então, biologia e os textos pequenos também, não era nada muito complexo. Então, biologia eu achei que estava totalmente dentro do esperado, condizente com as matérias de ensino médio. Então, biologia eu fui bem, eu não lembro, assim, qual... eu só tive problema naquela questão de nitratação e nitrosação, porque na minha cabeça sempre é ao contrário, eu não sei o que acontece, eu sempre acho que é o contrário. Eu acho que é por causa da nitrificação que não forma nitrito, né? Nitrificação é a junção de nitratação e nitrosação. E eu sempre confundo que, na verdade, é a nitratação que não é nitrosação. Enfim. Essa parte, assim, eu sempre confundo, então eu errei essa questão, minha irmã já falou que era outra lá. Mas, de forma geral, biologia eu achei bem tranquila mesmo. Achei que foi uma prova rápida e fácil de fazer. Apesar de química, física e matemática estarem um pouco mais difíceis, física até bem mais difícil, eu achei que não é uma prova impossível de fazer. Quando eu saí da prova ontem, assim, eu saí um pouco aflita, pensando, nossa, tá muito, muito difícil. Depois, olhando melhor as questões em casa, eu vi que muitas delas eu faria com tranquilidade se eu estivesse em casa. O problema é que aquele contexto de sala de aula, tempo, pressão, dificulta muitas coisas, inclusive dificulta a sua percepção da questão, dificulta você entender a questão. E o fato de você não ter tempo, acaba com qualquer pessoa, né? O Enem realmente não vai te cobrar conhecimento, é mais uma prova de estratégia, resistência. Inclusive, falando em estratégia, eu consegui usar, assim... vi que a questão parecia complicada, eu pulava, ia pra próxima, sem medo. Dos outros anos eu tinha medo e eu tentava pelo menos ler a questão, pra ter certeza se não era difícil. E nisso eu perdia tempo. Então esse ano não. Esse ano eu vi que era log, vi que parecia muito complexo, muito texto, eu já passava. Passava pra garantir fazer tantas fáceis, as que eu achava que seriam fáceis, quanto as que eu saberia fazer mais rapidamente. Então eu garanti as questões de probabilidade, de mediana, de calcular paralelepípedo, enfim, essas questões eu garanti e consegui fazer tudo antes. Química, eu não achei, assim, um bicho de 7 cabeças. Na hora da prova mesmo, assim, eu achei até que tranquilo. Em casa eu achei ainda um pouco melhor ainda, sabe? Eu achei que foi um pouco mais fácil até olhando as questões em casa. Não faltou tempo para eu fazer química, não me recordo de ter deixado nenhuma questão. Então, biologia e química foi o que eu consegui garantir melhor. Aí agora, matemática e física,
aconteceu que, assim, teve questões que eu fui deixando e quando faltava 10 minutos elas estavam lá e eu não tinha tempo pra ler, eu não tinha tempo pra fazer basicamente nada. Então, olhei dentre elas qual seria possível, poderia ser que fosse um assunto que eu realizasse, terminasse, escolhi uma questão e fiz ela. E não achei resultado. O resto, coloquei no gabarito mesmo, fui chutando no gabarito. E vamos esperar o que vai dar. Acho que foi em torno de 6 a 8 questões que eu deixei pra lá, entre matemática e física, bem mais matemática do que física, e eu acabei, então, chutando, porque não tinha tempo de fazer. Então eu acho que o maior problema, assim, do Enem é a falta de tempo. A gente não tem tempo pra fazer todas as questões, e eu acho isso errado, acho isso frustrante pro candidato, tanto pro candidato, principalmente pro candidato bom, né? Porque o ruim vai chutar independente de qualquer coisa, ele não vai ficar ali tentando várias vezes tentar resolver a questão. Agora, o bom candidato, aquele que estuda, ele quer resolver a questão, ele quer fazer, e ele não tem tempo de fazer, e isso gera uma frustração muito, muito grande. Então, eu sou do time que apoia diminuir a quantidade de questões, ou no mínimo, aumentar o tempo. Mas eu acho que diminuir a quantidade de questões ainda é melhor. E eu acho que matemática caiu um pouco do esperado, né, que é aquelas questões de probabilidade, mediana, questões assim bem simples, de comparar números, questões simples, aquelas que a gente mata rapidinho ali, garante a pontuação. Física eu já achei que não foi tão óbvia, física eu achei que foi bem difícil, eu acho que muito provavelmente errei a maioria das questões de física, tive muita dificuldade em interpretar aqueles gráficos, até ruim porque eu não sou uma pessoa que tem muita dificuldade em interpretar gráfico. Geralmente eu vou bem. E eu tive muita dificuldade. Então eu sei que eu errei várias questões que eram pra interpretar gráfico. E eu sei que em casa eu conseguiria fazer essas questões. Em casa, com tempo, eu conseguiria. Mas na hora da prova, com toda aquela pressão, com tanta questão pra fazer, você acaba não percebendo até mesmo pegadinhas. Tinha uma questão lá que eu caí na pegadinha, é a questão de cinemática. Eu marquei a letra A, como muita gente, e no final era a letra E, porque tinha que multiplicar o valor da A ainda por 4, e eu não percebi, eu passei reto, achei o resultado, marquei, fui para outra questão e acabei perdendo. Então, esse tipo de coisa, se tivesse menos questão ou mais tempo, o bom candidato, aquele que sabe resolver, não perderia ponto dessa forma. Estou esperando uma nota ruim. Não acho que eu fui bem. Se eu acertei metade da prova, estarei muito, muito feliz. Eu sei que de biologia eu garanti bastante coisa, mas matemática eu chutei muita coisa. Inclusive eu tava lendo sobre aquela questão da Copa do Mundo, que dizia lá quantas cores, de quantos jeitos poderia ser pintado e tudo mais. E tem o erro de português. Aquela questão eu perdi muito tempo tentando resolver e não achava resultado. Aí eu fui procurar hoje. Existe erro de português naquela questão que levava o candidato a pensar que era para fazer de um jeito, quando na verdade só encontraria a resposta fazendo de outro. Eu vou deixar aqui na legenda, inclusive, a matéria da Veja sobre essa questão, que provavelmente o MEC não vai anular, mas esse tipo de coisa é muito, muito complicado, porque o bom candidato, ou a pessoa que ao menos sabe fazer aquele tipo de questão, e eu sei fazer aquele tipo de questão, ele vai assumir como verdade os comandos da questão. E foi o que eu fiz e não encontrava resultado. Então eu perdi tempo que eu poderia ter usado para interpretar melhor outro gráfico, fazer outra coisa. Então eu acho que isso é um pouquinho de culpa minha, da minha estratégia, porque eu acho que é sempre bom o candidato lembrar: o povo erra. Quem faz questão erra, e não erra pouco. Principalmente nas particulares a gente vê muita questão sendo anulada porque está errada, está mal formulada. Então faltou um pouco de mim olhar pra ela e falar: não, tem algo errado nessa questão, vou pra próxima, vou fazer outra coisa. Mas de qualquer forma eles não devem anular, com certeza, então basicamente é isso. Eu achei a prova difícil, sim, eu achei que ela foi nivelada por cima, exceto biologia, que eu achei que foi totalmente condizente. O restante foi nivelado por cima, mas eu acho que não seria impossível pra gente resolver se estivéssemos numa tranquilidade em casa ou com mais tempo para resolver essas questões. Eu acho que eram questões acessíveis em grande parte. Faltou um pouco mais de tempo mesmo pra gente conseguir resolver tudo e olhar com atenção o que era pedido, né? Então eu diria que assim, biologia fácil no máximo médio, uma questão ou outra, assim, era um pouco mais complicado, mas de forma geral eu achei fácil.
Química eu achei mediana para difícil, matemática difícil e física muito difícil. Tem questões aí, a gente ficou... Eu não vi tudo, mas eu converso com algumas pessoas e que tem cursinho falando uma resposta, cursinho falando outra. Então, imagine, se até os professores que são especialistas nisso, eles se confundem, eles erram, imagine nós. Teve alguém que até me falou que teve um professor de matemática que foi resolver toda a prova de matemática e disse que levou 3 horas. Um professor de matemática levou 3 horas para resolver. Nunca que nós alunos vamos conseguir resolver em 3 horas, aliás, dentro do tempo, né, 4 horas e meia, 90 questões, sendo que 45 delas são as de matemática. É claro que a gente já vai para a prova do Enem sabendo que a gente não vai responder tudo, mas a gente sempre quer, né? A gente tem aquela esperança de conseguir fazer tudo. Não deu, mais uma vez, para responder tudo. Novamente, deixei questões, respondi diretamente no gabarito. E agora é esperar janeiro para ver o que acontece. O que vai dar desse TRI, eu acho mesmo que a nota vai baixar. Eu acho que o pessoal foi muito mal. Eu vi bons alunos, pessoas que eu conheço que são estudiosas, muito competentes e que não foram bem. Então eu acho que vai diminuir bastante essa nota de corte. O TRI vai ser uma surpresa no que vem. E vocês? O que vocês acharam? Acharam biologia fácil também? Acharam difícil? O que vocês acharam dos textos? Aliás, achei que tinha muito texto em física. Achei que os textos em física estavam muito longos, assim. Foi algo bem ruim, porque você perde muito tempo lendo e tentando entender o que ele quer fazer, falar, né? Então... Mas me contem, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa prova, o que vocês acharam que poderia melhorar. Eu acho que até vou fazer um vídeo sobre isso, sobre mais a parte do Enem, da estrutura e tudo mais, pra gente conversar um pouquinho melhor sobre o que a gente poderia sugerir, o que poderia ficar melhor para a aplicação dessa prova.